Feliz Sexta-feira Santa. Boa tarde. Último dia da semana útil de trabalho, mas também estamos a encerrar o mês de março. 29 de março, ponto final ao mês 3. Hoje é um dia de reflexão profunda, é um dia que marca efetivamente a vida da comunidade cristã, mas também deve marcar as famílias ao redor do mundo, porque lança dados para um percurso de análise nos relacionamentos. Ou seja, muito embora algumas famílias não tenham uma crença cristã, porque temos muçulmanos, temos a comunidade judaica também passa na periferia desta data. Mas vamos falar de outras crenças que não estão interligadas ou têm a sua base no cristianismo. O dia de hoje, sobretudo na realidade angolana, porque muita gente está em casa, não foi para o local de trabalho, deve servir para que as pessoas sentem e falem olhos nos olhos, discutindo, avaliando, percebendo às quantas vamos. E hoje será necessário fazer esta reflexão, porque daqui a pouco vou contar-lhe uma história que está ligada à família e que deve levar-nos à reflexão profunda. Veja uma coisa. A base da sociedade é a família. E a família começa no relacionamento entre um homem e uma mulher. O homem sai de casa, reza a Bíblia, vai à procura da sua cara à metade, pode ser em circunstâncias inusitadas, próprias, não faz mal. Você pode descobrir a sua cara à metade numa festa, na rua, na praia. E quando vê esta pessoa pela primeira vez, você tem certeza que é ela mesmo. Então leva essa mulher até o altar, junta os trapos e começa a partir dali uma família, um clã. Essa mulher que você levou até o altar, com quem você fez juras de amor, trocou alianças, ou até vamos olhar para aquilo que acontece na realidade africana. Trocaram os pedaços dos lados, fizeram essa junção. Já não serve como mulher? Já não serve como mulher? Você espanca a mulher só porque alguma coisa já desandou, já não é aquilo que você acha, já não está a acontecer como devia? Espanca a mulher. Você tortura a mulher, a pessoa com quem você passa a noite, mãe dos seus filhos, tortura essa pessoa, espanca essa pessoa, humilha essa pessoa. Você é um ser humano? Não, você não é. Vai ver daqui a pouco o que vamos contar. Você presta atenção, vamos contar-lhe uma história arrepiante mesmo. É verdade. Existem seres humanos que de humanos não têm nada. São Dráculas, são extraterrestres, zumbis, tudo menos pessoas. Vamos às notas de referência. Condenado a 16 anos de prisão efetiva, um cidadão por ter amputado a mão da sua mulher no Kwanza Sul. Hoje é um dia dedicado à família também, que é Sexta-feira Santa. Aqui os factos fazem eco. Roda! Bom, começamos então com o trânsito. Junta-se a nós o professor Júlio Quental. Professor, seja bem-vindo a esta Sexta-feira Santa. Obrigado, meu irmão Mário Santos, e permita começar com a seguinte abordagem, fazendo referência ao livro de Salmos 133. Quão bom e quão suave
é que os irmãos vivam em união, Mário. É fundamental, certo, Mário? Certo. É fundamental que olhemos para o nosso semelhante como o nosso irmão. E é fundamental que obtenhamos aquela visão de viver em comunhão, em paz com o nosso irmão. Certo, Mário? O dia que nós interiorizarmos de que gostamos de ser amados como nosso irmão, então vamos ter paz. O mundo não está em guerra, Mário. Quem está em guerra é o homem. O homem está em guerra consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. E daí que ele pensa que ele tem que ter tudo. Mas se ele tiver tudo, o que é que terá o outro? Você está a comer, o meu irmão será que está a comer? Como é que está o meu irmão? Então eu não tenho que ter esta ambição desmedida. Eu tenho que partilhar com o meu irmão. Eu tenho que olhar no meu irmão que ele é um ser humano como eu. Então o dia de hoje é um dia de grande reflexão, Mário. Leva-me a recordar as palavras de um professor de teologia que dizia o seguinte: o ser humano não faz guerra porque tem armas muito avançadas, como as armas que são usadas no espaço. Se retirarem estas armas, ele vai fazer recurso a mísseis. Se retirarem os mísseis, faz recurso a armas de longo alcance. Retira as armas de longo alcance, vai fazer recurso às metralhadoras. Tira as metralhadoras, faz recurso aos revólveres. Tira os revólveres, vai usar facas. Tira as facas, usa paus. Tira os paus, usa os punhos. É o homem. Caim, Mário, Caim matou, não é, o seu irmão, e aí começou, portanto, este dilema que é para a sociedade. Portanto, nós devemos ler o primeiro homicida, né? Primeiro. Então, olhar para estes factos e torná-los como um aprendizado, certo? Fazer de tudo para que não ocorra. Não vamos justificar, não, eu posso matar o meu irmão porque o Caim, não. É pegar neste acontecimento e usar como um aprendizado, dizer, não devo isto fazer, porque as consequências não serão boas. Então vivamos, Mário, em união. E percebe-se que no Ecos e Factos, nesta equipa, nesta família de Ecos e Factos, Mário, há união. Mas essa união não termina aqui. É extensiva aos nossos telespectadores, Mário. Exato. E nós aqui endereçamos a todos eles, Mário, o nosso sentimento de afeto, Mário, e acima de tudo, carinho muito especial. Irmãos telespectadores, vivamos em união. Muito bem, e quem está também pronto a juntar-se a nós é o Luís Pinto, que está na sala de operações do CISP. Luís, boa tarde, muito obrigado. Uma salva de palmas ao Luís por estar hoje, enquanto muita gente está em casa, ele está a dar o litro. Muito obrigado, é mesmo assim. E vemos aqui, olha, essa câmara que está na torre do estádio 4x4. Correto, Mário. E é uma imagem linda. Não, linda, esplêndida. É, esplêndida. Mário, o que vem destoar, o que vem macular, certo? Esta imagem esplêndida é, portanto, o comportamento destes senhores aqui, Mário. Logo no início da prova. Logo, Mário. Já que o dissemos que esta imobilização é ilícita, está por cima da curva e estabelece o Código de Estrada no seu artigo 48º seguinte, que é proibido o estacionamento e a paragem a menos de 5 metros da curva. Só que estes indivíduos, Mário, estão a fazê-lo ali porque não está presente o agente de trânsito. Pronto. Mas, Mário, não é preciso que haja lá o polícia para que se cumpra com a norma. Já dizia Thomas Jefferson, não é? Quando os homens são éticos, as leis tornam-se desnecessárias. Foi concebido lá atrás um espaço para que os condutores se imobilizem para recolher e largar passageiros. Sejamos éticos, cumpramos as normas, porque a vida em sociedade faz-se com observância nas normas. E é incrível que muitos destes automobilistas, quando circulam pelos países da região, correto, ou até quando vão para a Huila, sim, mudam de comportamento. Claro. Porque na Huila há rigor mesmo. Tiram-lhe a carta e vai direto. E em alguns casos, professor, sim, são sumariamente julgados. Correto. A Huila não brinca em serviço. E depois também há uma outra componente, aquela coerção social. Pois. Quer dizer, o comportamento negativo, certo, é alvo de repulsa social. Pois. Quer dizer, mas o senhor
Fez isso por quê? Em Luanda o que falta é esta repulsa, porque tu cometes um ilícito aqui, Mário, e todo mundo olha aquilo como banal. Não há repulsa social, não há condenação do ato. Pelo contrário, até parecem pessoas a tentar justificar a ilicitude. Quando passar a haver repulsa social, condenação de facto, o indivíduo vai inibir-se, porque ele não quer se... Quer dizer, ele está integrado na sociedade. Se a sociedade repudiá-lo, condená-lo de forma sistemática pelo cometimento de ilícitos, Mário, ele tende a mudar de comportamento, como eu disse há bocadinho. Se ele for a Huila ou uma outra província em que há esta repulsa, ele vai inibir-se do cometimento desses ilícitos. Ele pode cometer asneiras, mas para além do João de Almeida, lá... E veja, isto é importante referir isso. Na Huila, hoje, quando um grupo de jovens vai para a noite, para a discoteca, etc., tem de haver sempre um dos integrantes desta equipa que não ingira álcool, que não beba, porque este é que vai trazer a viatura de volta. Isto é uma estratégia bem montada, muito boa, né? Mário. A nossa polícia está de parabéns. Duas observações. Mário, temos aqui, de um lado e do outro, autocarros públicos imobilizados em local ilícito. Este triângulo chama-se ilhéu direcional. E estabelece a norma que é proibido parar e ou estacionar onde? Nos ilhéus direcionais. Acho que ele ouviu e agora fugiu. Claro, ouviu-nos e está a fugir. Portanto, Mário, agora repare, cometeu ali e vai cometer outra vez aqui, Mário. Faz pior. Faz pior. Vai imobilizar de forma enviesada, Mário, e não cumpre a norma de imobilizar-se paralelamente à faixa de rodagem. Isto é, o mais à direita possível. É um condutor com comportamento errante. Professor, acho que aquilo já é um ponto comum. Veja que é um outro pesado. Esse é articulado. Não, aí no ilhéu direcional. Pois, ali. Segue-se um outro. Não. E acho que é um articulado. É, Mário. São useiros e viseiros. O costume aqui é referir o seguinte: há toda a necessidade de se colocarem agentes, não ali, Mário, mas um pouco mais à frente, cometeu Cassação. sanção, Mário. Aí isto é o que está a faltar. Não é para tentar dissuadi-los a não cometer. É colocar-se lá à frente, porque ele, no processo de formação, aprendeu que é proibido imobilizar-se nos ilhéus direcionais. Certo. Logo, a devida sanção, Mário. E a sanção também que parte daqui vai? Então, vai! Pronto. Luís Pinto, muito obrigado. Podemos ir para um outro ponto para percebermos como é que se faz a circulação na Diolinda Rodrigues. Podemos ver a Diolinda Rodrigues agora? Muito obrigado, Luís Pinto. Que eficiência, hein? Bom, o Luís está mostrando-nos agora a Diolinda Rodrigues. Uau! Mário, aqui as autoridades tomaram uma atitude contundente. O que isso quer dizer? E perceberam que os condutores, certo, de forma reiterada, entravam aqui em diagonal, pisando a linha contínua. Porque eles sabem que aqui dá acesso ao interior da vila. Corretíssimo. Pelos bombeiros. Correto. Para impedir esta entrada em diagonal, que além de violar uma norma, certo, legal, vem também colocar em risco o perigo de colisão ali, certo? Então colocou-se aqui estas proteções, mas está vendo, Mário, que ele ainda tenta fazer essas proteções para impedir. Mas ainda assim, Mário, do ponto de vista estético, vem tirar... Altera. Correto, mas fomos obrigados a isso. É um mal menor. Mal menor, porque Mário. eles se comportam como infantis do colégio. Correto. Ou do jardim de infância. Correto. A única forma de lhes mostrar o caminho certo é colocando esse muro. Mas repare que depois pode dificultar o processo de integração para veículos de grandes dimensões. Pronto. Certo. Os articulados. E repare, Mário, acontece aqui o mesmo. Ali, as autoridades não colocaram, portanto, a proteção, e vai reparar que há veículos que, ao invés, aqui está, ao entrar que é para o retorno, pisa esta linha. E o Código de Estrada estabelece que linhas contínuas que delimitem vias de trânsito não devem ser pisadas nem transpostas. Aí estão os ilícitos. Pronto, vão forçar as autoridades. E embaixo as pessoas a correrem. Outro ilícito, Mário. Pedalar aqui por cima e o indivíduo atravessar aqui. Quer dizer, eu pergunto, o que é que se passa com as pessoas? Qual é o valor que elas dão às suas vidas? Nada. E repare, Mário, tem que haver uma norma que estabeleça que o atropelamento nessas circunstâncias, por debaixo da pedonal, certo? Deve libar de responsabilidades o condutor. Porque o peão não é pode, deve atravessar onde? Na pedonal. Cá em cima, Mário, e nunca lá embaixo. Agora, vamos tentar perceber o que vai fazer este
Pronto, já está. Aí está. É um malabarista, Mário. Está a ver? Enquanto isso, Luís Pinto, podemos ir até um outro ponto. Vamos ver como é que está a ser feita a circulação na 21 de janeiro. Temos já a 21, pronto. Rua Cônego Manuel das Neves, São Paulo. É, Mário. Olha, já disse aqui diversas vezes, esta zona, de repente, foi transformada em término de táxis. Sim. Agora eu pergunto, onde é que está? Tinha de haver uma inscrição, um sinal vertical. Correto? Que indicasse que este é um ponto, é um terminal de táxi. Corretíssimo. Não está. E outra, Mário. Repara que os veículos imobilizaram-se, pronto, ali o estacionamento está feito, aquilo que se chama na gíria em espinha, certo? Certo. Estão paralelos. Quer dizer, ele, ao sair daquela zona, vai ter que fazer a marcha atrás. Pronto. E estamos por cima de uma curva e que pode perigar, pode entrar em rota de colisão, certo? A entrada e saída sistemática de azuis e brancos ali pode criar embaraço ao trânsito. Hoje é um dia feriado, mas nos dias normais cria grande embaraço para a circulação rodoviária. Agora eu queria saber também, professor, a colocação dos cones aqui justifica? Quem os colocou? Do ponto de vista da lei, quem tem legitimidade para colocar cones, demarcando um espaço para que não se use. A lei é bem clara. O artigo 4º do Código de Estrada diz que a competência exclusiva de quem? Da polícia de trânsito ou de autoridades que com elas se relacionem. Portanto, as autoridades não devem colocar estes cones para, portanto, inviabilizar ou impedir que os veículos usem aquela zona, Mário. Agora, choveu sobre Luanda, percebe-se que há algumas zonas com charcos. Aqui sim. o aconselhamento aos condutores: não entrem nessas zonas de charcos porque pode esconder um buraco e haver danos no seu veículo. Agora, há aqui um pormenor, Mário. Por que carga d'água está este veículo aqui imobilizado? Isto é o passeio, Mário. Por que este condutor imobilizou-se sobre o passeio, impedindo a circulação de peões? Deve ser uma viatura que vende hambúrgueres. Deve ser isso, não é? E isto é uma violação, Mário. Pois. Aí sim temos uma transgressão administrativa. E então aí os fiscais deveriam, certo, cair por cima dele. Outra nota que eu queria acrescentar é a ausência de linhas no asfalto. Olha, Mário, Não há linhas no asfalto. as únicas linhas que se percebem são estas. E outras ali a esfumarem-se. Já aqui o dissemos, Mário, que as marcas rodoviárias são de importância capital para a circulação rodoviária. Além da componente estética, elas são determinantes para a ordem e organização no trânsito. E o Mário, como sempre, muito assertivo, fez essa observação de aqui não é exiguidade, não. É mesmo a ausência de marcas no pavimento. E nos termos do artigo 101 do Código de Estrada, é sobre as autoridades que recai a obrigação de garantir a permanência das marcas rodoviárias, certo, Mário? Certo. Fundamentalmente aquelas que delimitam, aliás, portanto, a passagem para peões. Aqui uma nota negativa para as autoridades, Mário. E, só para acrescentar, Por favor. aqui estamos, outra vez, cones. A questão é, quem colocou esses cones aqui? Isto das pessoas colocarem cones a seu belo prazer, Mário, tem que terminar. Muito bem. Luís, muito obrigado. Já regressaremos ao trânsito. A qualquer altura, Luís. Mais uma salva de palmas ao Luís, que neste dia, enquanto temos muita gente a aproveitar o feriado, ele está a dar o litro. Muito obrigado. Que maravilha. Muito bem. Hoje é um dia, temos aquela imagem do Santo Padre a lavar os pés. Temos, Regi, a lavar os pés. Podemos ver. Eu queria, antes de irmos rapidinho para a instrução necessária, queria talvez, para levar a reflexão num dia como hoje. Veja, agora sim, podemos ver. Vamos ver que isso é um exercício impressionante. O Santo Padre vai fazer algo que deve servir de exemplo para a sociedade. Exatamente, lava os pés, beija os pés dos fiéis, é a autoridade máxima da Igreja Católica. Todavia, ele mostra que, ou dá um exemplo de humildade.
Aliás, até isto tem respaldo bíblico, né? Jesus fez o mesmo. Tem. Ou seja, hoje a reflexão tem de estar virada para este comportamento. Correto. Os outros são mais importantes que nós. Corretíssimo. E porque é que, muito obrigado por tirar, porque vamos falar desse assunto daqui a pouco. Porque é que eu levei a refletir, porque é que eu levei a olhar para esta imagem? Porque daqui a pouco vou falar de uma relação que tinha tudo para dar certo, mas que descambou da forma mais horrível possível. Porque há pessoas, há seres humanos que de humanos não têm nada, só a configuração, de resto não têm mais nada. Ora bem, vai ser daqui a pouco. Você está a assistir o programa e usa uma viatura, nunca esteve na escola, não conhece os sinais, circula pelas ruas porque viu o fulano a fazer e acha que se pode fazer, às vezes até olha para os sinais que estão no asfalto, não sabe para que servem os sinais, uma confusão tremenda, porque você comprou a carta. É verdade, você comprou, você não foi, não lhe vimos na escola académica, não vimos na escola independente, não foi, pronto, comprou a carta, agora pode aprender um bocadinho, pega num bloco de notas, com uma caneta e faz as anotações, porque o professor Júlio Quental vai dar-nos uma cátedra. Professor, por favor. Mário, antes de abordar esta questão, eu gostaria de apanhar aquela deixazinha, não é, do Santo Padre, para dizer que isto tem mesmo respaldo bíblico. A maior referência vem da Bíblia, Mário. E, portanto, Cristo sabia quem ele era e sabia quem era seu Pai. Pois. Conhecia a sua dimensão. Mas para nos mostrar a sua humildade, Mário, lavou os pés dos seus discípulos. Mário, isto deve nos levar à reflexão. Os outros são mais importantes do que nós. Até, vou mais longe. A forma como tratamos os outros diz muito mais de nós do que dos outros, Mário. É fundamental. Exatamente. A forma como tratamos os outros diz muito mais sobre nós do que sobre os outros. Muito bem. Mário, eu gostaria hoje de levar a reflexão, hoje o Ecos e Factos quer levar a reflexão às pessoas. Porque, Mário, esta semana estive muitas vezes no tribunal a acompanhar alguns casos e pude ver pessoas, chefes de família, Mário, que foram privados da liberdade por terem cometido ilícitos rodoviários que culminaram em crime. Portanto, é fundamental que saibamos que determinados ilícitos rodoviários podem evoluir para crimes e podem culminar com a privação da liberdade. Portanto, conduzir não é para qualquer um, é para quem esteja habilitado para o fazer, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista psicoemocional. Muito bem. Ora, vejamos, hoje trazemos à reflexão os ilícitos penais do trânsito e as sanções aplicáveis pela lei vigente. Portanto, Mário, os ilícitos rodoviários podem configurar ilícitos criminais, certo? Por força do artigo 135 do Código de Estrada, que fala sobre o concurso das infrações, que diz sempre que um mesmo ato configure contravenção e crime, o agente infrator será responsabilizado a título de crime. Então, imaginemos o primeiro caso. Você estava a conduzir e por ter desrespeitado uma norma do trânsito, certo? Violou uma norma rodoviária e atropelou alguém e esta pessoa morre. Qual é o enquadramento? O que se faz disso? No Código de Estrada? Não. Vai-se para o Código Penal, nos termos do artigo 152, porque configura homicídio negligente. Houve morte à condução, o indivíduo que cometeu o ilícito, Mário, é responsabilizado nos termos do artigo 152. E a medida penal abstrata vai de 3 anos. Mas se a negligência for grosseira, já vai de 1 a 5 anos. Porque há aqueles casos em que a negligência é grosseira, certo? E no processo de investigação para a obtenção da verdade material dos fatos, certo, que motivaram o acidente, vai-se depois apurar se a negligência foi simples ou se foi grosseira. Certo. Temos o segundo caso, que é a ofensa simples à integridade física. Você atropelou alguém, Mário, ou colidiu com um outro veículo e daí resultaram feridos. Ora, se as ofensas corporais forem simples, isto configura o crime nos termos do artigo 159, de ofensa simples à integridade física, cuja moldura penal vai entre 1 ano ou pode ser convertida em multa de 120 dias. Certo? Se
a ofensa for simples. Mas se a ofensa for grave, já passamos para o artigo 160 do Código Penal, e cujo agravamento pode resultar, pode culminar nas penas previstas nos termos do artigo 161, que já vai de 2 a 10 anos. Certo, Mário? Certo. Temos aqui o quarto caso, que é a ofensa à integridade física por negligência. Vamos aqui neste caso, o legislador estabelece que você ofendeu a integridade física de terceiro, certo? E que isto resultou de negligência. Neste caso específico, Mário, a medida penal vai entre 1 ano a 120 dias de multa. Agora, aqui, Mário, nós temos batido muito na ausência daquela medida da cassação da carta de condução ou da inibição de conduzir. A inibição de conduzir, Mário, está tipificada no Código Penal, nos termos do artigo 67, e que sofre uma remissão do 137. Pronto. O artigo 67 do Código Penal estabelece que sempre que um condutor, sempre que um utente da via, certo, cometa um ilícito rodoviário tipificado como infração grave ou muito grave nos termos do artigo 137, certo, ele, além da devida responsabilização criminal, pode ser inibido de conduzir por um período que vai de 1 a 24 meses. Mas também estabelece o artigo 111 do Código Penal que sempre que o indivíduo cometa, certo, os ilícitos tipificados nos termos do artigo 208. Por exemplo, vimos aqui a semana passada um indivíduo que atropelou e fugiu. Certo? Atropelar e fugir configura omissão de auxílio. Esta omissão de auxílio, nos termos do artigo 111 do Código de Estrada, certo, é motivo bastante para a autoridade competente solicitar ou promover a cassação da carta de condução. O mesmo acontece com a condução do veículo em estado de embriaguez, nos termos do artigo 306. Sempre que alguém conduz um veículo motorizado sob efeito do álcool, da forma que está tipificada no artigo 306, é motivo bastante para que a autoridade competente promova o quê? A cassação da carta de condução. Muito bem. Por último, temos a condução perigosa de veículo a motor, nos termos do artigo 305. O que eu quero aqui dizer, Mário, é que temos as ferramentas legais para remover da faixa de rodagem, isto é, do direito de conduzir, os potenciais infratores ou criminosos. Pronto. O problema é que não temos usado essas prerrogativas legais. Temos uma lei muito bem redigida, muito bem sistematizada. O que está a faltar é a aplicação efetiva da lei, Mário. Isto é o que está a faltar. Enquanto não depurarmos, enquanto não separarmos o trigo do joio, enquanto não tirarmos do cenário rodoviário os potenciais infratores, Mário, continuaremos a ter as nossas estradas como palco da dor e da morte, Mário. Muito bem, professor, muito obrigado. Pode regressar a qualquer altura, mesmo no finalzinho do programa, mas se não regressar, bom final de semana, bom final de semana santo. Bom, Mário. E boa segunda-feira. E volto aqui a realçar o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Mário. Muito bem, muito bem. Professor Júlio Quental, ele que é especialista em segurança rodoviária. Choveu e a chuva começou mesmo a cair sobre a cidade ontem, não é? José Cabolo está nesta altura no município de Viana. Está em Viana, não é? Zé, isso está terrível, estás com os pés na água, não é, Zé? Boa tarde, faz-nos uma fotografia, já temos a imagem, agora o desenho completo. É contigo, companheiro, força! Ora viva, boa tarde, Mário Santos. De facto, as chuvas se abatem pela capital, estão a criar alguns estragos em algumas vias da nossa cidade capital. Exatamente, a nossa equipa de reportagem encontra-se aqui na Rua do Sol Dourado, zona do Coelho, município de Viana, onde as águas que supostamente vêm da zona da comarca, portanto para a bacia de retenção do Coelho, estão a criar inundação nesta via, como podemos observar nas imagens. É difícil circular por esta altura neste troço porque a água por esta altura baixou o nível em função então da quantidade de água que se observa nesta altura.
Aqui, portanto, para se fazer o trajeto é necessário utilizar uma das motorizadas para um ponto ao outro, ou então, se estiver a caminhar a pé, terá de fazer conforme este cidadão que está aqui a colocar meias, porque é obrigatório tirar os calçados para poder circular aqui nesta via do Sol Dourado, aqui na zona do Coelho, município do Quilamba-Queixo, dizia município de Viana. Por cá, portanto, é muito difícil porque choveu exatamente ontem e hoje de manhã ainda choveu com muita intensidade por esta zona e a dificuldade então na circulação tanto rodoviária por este lado. Enquanto tanto os carros vão passando, vão trazendo mais água para as zonas aqui muito próximas a esta via e criando alguma dificuldade neste local. Porque nós temos exatamente de facto alguns cidadãos que vivem nesta zona e podem nos relatar na primeira pessoa como é que é circular nesta zona fruto da intensidade da água que se observa nesta altura. Vamos aqui falar com este cidadão que vive aqui neste local. Muito boa tarde. Está difícil circular neste troço? Claro, boa tarde assim. Está muito difícil nós a trabalhar. Não fica muito difícil nós a trabalhar aqui, porque aqui esta é a nossa via, a trajetória. E quando na via estamos inundados com água, nós não conseguimos fazer nada. E outra coisa, as escolas também, os alunos ficam muito dificuldade ser trazido para a escola. O que nós queremos é a água não está mais aqui. Esta água vem de onde? Vai para onde? Praticamente essa água vem de Viana. Vila de Viana e não sei onde vai mais, porque nós sabemos que a água vem de Viana e para por aqui. Por exemplo, justo que o senhor jornalista está vendo, né? Senta aqui e o que nós queremos é não ver mais essa água cá. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Certo. Aqui então a intervenção deste cidadão a falar em volta das consequências da chuva nesta localidade da zona do Coelho, município de Viana, que está completamente alagada e inundada por conta da correnteza das águas que vêm da zona da comarca e vêm para este local, que é uma zona muito baixa e, por sinal, é a zona que tem a bacia de retenção, a famosa zona do Coelho, e a criar enormes dificuldades. Vamos colocar um ponto e vírgula relativamente nesta nossa radiografia em torno de ver as consequências da chuva e com certeza vamos voltar para um outro ponto muito próximo daqui onde nos encontramos. As imagens são de Bem-vindo Manuel, produção de Nathaniel Lofua, José Quiabolo, ATPA. Um abraço, Zé. Aguardamos então por mais uma intervenção. Zé, que está a andar pelo município de Viana, distrito aí mesmo, com o mesmo nome. O Coelho, que continua a desafiar toda a gente. Procuramos por um caçador. Não há nenhum caçador para resolver o problema daquele coelho aí. Um coelho. Não há nenhum caçador. Sexta-feira Santa. Famílias em casa para refletir em torno deste dia. O Santo Padre, Papa Francisco, num momento de humildade, e ele dá o exemplo aos fiéis, mas que pode transpirar para a sociedade no cômputo geral. Esta é a reflexão. Como lidamos com o próximo? As pessoas à nossa volta. Como é que o pai lida com os filhos em casa? Como é que o chefe, o líder na empresa, na instituição, lida com os subordinados? É aquele chefe mandão, empertigado, arrogante, nariz em pé, maltrata, pisa no funcionário? Ou ele tem essa atitude? O professor na sala de aulas, como é que lida com os seus alunos? Ele é conversador, sabe transmitir de forma positiva as suas ideias, conversa? Ou é aquele arrogante que dá um murro na secretária, que pontapé a tudo e todos? O pai lá em casa, você é aquele pai que quando abre a porta os filhos correm para o abraçar? É aquele pai cujos filhos querem vê-lo pelas costas o mais depressa possível, que quando sentem um tilintar da chave na porta, eles entram em pânico, porque sabem que vem aí o terror. Que tipo de pai você é? Que tipo de líder você é? Que tipo de pessoa você é?
quando se relaciona com os outros. Esta é a reflexão para uma sexta-feira santa. Agostinho Casamaior, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. É sempre um prazer muito grande estar aqui convosco. Estamos a falar de uma sexta-feira santa e há bocadinho vimos, não sei se viu também a imagem, né? Exatamente. O Papa Francisco, num gesto de humildade, a lavar os pés de um fiel, deve ser uma fiel, né? E a beijar os pés. Um exemplo típico de Cristo em relação aos seus discípulos. Exatamente, Mário. Aqui... Pedro ainda tentou regatear, né? Exatamente. Pedro tentou também fazer o mesmo gesto de Por amor, humildade. não faça isso. Sim. Mário, mas hoje falar da Semana Santa é justamente compreender a importância de que tem o cristão na sociedade. Pois. Porque demonstra, e vou aqui entrar do ponto de vista papal, falar do Papa, que é a alta figura do ponto de vista religioso a nível mundial. Isto não temos que falar sim ou não, isto é um facto. E vê a humildade que ele tem, Mário. Agora, comparamos como têm sido os outros pastores que não têm tanto poder como ele, como é que se comportam na sociedade. Será que têm dado bom papel na sociedade? É isto que realmente, Mário, para a sociedade nós queremos. Cristão que acima de tudo tenha Cristo, que é Cristologia, centro da coisa Cristo, mas acima de tudo são o melhor exemplo social para dar. E ele está a transferir ele quer também, com isso, enviar um recado à sociedade. Exatamente, Mário. Para os líderes políticos, para os responsáveis administrativos, corporativos, enfim, até para os pais, não é? Que é quem quer ser servido, sirva primeiro. Nós estamos numa missão que é servir a sociedade. E ele demonstra aqui que todos nós viemos para servir, não para ser servido. Político, governante, pai, mãe, chefe. Não importa o teu cargo, a tua missão é servir. E quando estamos a servir com humildade. Mário, quando a gente fala de Páscoa, eu vou aqui enquadrar a Páscoa no sentido da sociedade. Páscoa quer dizer passagem, que é a saída do povo hebreu para o Egito, para Canaã. Mas essa passagem é também deixar o mau comportamento para o novo comportamento. Muito bem. A sociedade também tem que ter esta passagem. Temos que sair da velha criatura, do mau comportamento de roubar, furtar, prejudicar o Estado, roubar medicamento do Estado, matar o outro em função de uma motorizada, roubar o telefone do outro na paragem que acordou às 5 da manhã. Essa passagem, sair desta conduta má e entrar numa conduta social benéfica. É isto que realmente nós queremos para a sociedade. E aqui é chamar a atenção a todos os cristãos do mundo inteiro, sobretudo angolanos. Se queremos ser cristãos de verdade, começa com nós mesmos. Mas vou dar um exemplo muito prático. A Bíblia diz assim, olha, amai a Deus como a ti mesmo. Pronto, eu amo a Deus, isso é fácil. Então ele diz, calma, vou dar uma tarefa mais difícil. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, melhor digo, e amar o próximo como a ti mesmo. Exemplo de solidariedade, amor ao próximo e fraternidade. Se cada um socialmente amar a si como o outro, Mário, se nós metemos na pele do outro, se eu roubar a moto do outro, se eu lhe matar, se eu lhe fazer alguma coisa, será que se fosse comigo seria benéfico? Ainda bem que falou deste relacionamento que deve haver entre as pessoas. Evitar apoderar-se das coisas que não nos pertencem, que são do outro e devem continuar com a outra pessoa. Exatamente. Ontem falamos de um caso que deve nos levar à reflexão. Deve levar-nos à reflexão daquela mulher que a Mamunoko, exatamente, Mário, que levou os filhos da falecida Mami para a República Democrática do Congo. Ainda temos esta matéria de ontem? Não temos esta matéria de ontem da Mamunoko. Vamos ter. Pois eu queria aproveitar para refletirmos um bocadinho sobre aquilo que vimos ontem. Daquela situação que temos uma mulher, a Mamunoko, que mesmo que tenha sido instruída pelo Héritier, que é o tio dos meninos, ainda assim ela se apossou de alguma coisa que não lhe pertence. Exatamente, Mário. É justamente nesse período de Páscoa que é a nossa reflexão. Perceber se realmente eu tenho andado do ponto de vista social, do ponto de vista comportamental, se o meu comportamento tem sido o recorrente, o normal para essa sociedade. Existe um comportamento ou uma aprendizagem social factual. Há quem tem comportamento não factual.
Por exemplo, ele aprendeu de forma errada que devemos ganhar dinheiro de todas as formas. Mas agora, o comportamento fatual é aquele que socialmente aprendeu que eu devo ganhar dinheiro de forma lícita. A peça de ontem mostra alguém que queria, por $300, pois vender uma vida. Homens, ser vivo, alguém que vai agregar valor. Esse momento da Semana Santa, Mário, é que todos nós em casa, cristão ou não cristão, devemos refletir como estamos a andar, porque não adianta a gente servir Deus só de boca, é a altura da gente também servir Deus com atos, porque a Bíblia diz assim, aquele que faz o bem ao meu próximo, faz um favor quem? A Deus. Então se cada pessoa entender que eu devo fazer o bem ao Mário, ao que encontro na rua, tratar bem o meu jardineiro, o meu funcionário, Mário, isto Angola vai mudar. Chega de olhar apenas o país Angola somente ao órgão político. Lembra, nós somos a maioria. Se aqui a gente começar a reconstruir nosso comportamento, refazer a nossa conduta, melhorar as nossas posturas, certamente também vamos ajudar quem governa a melhorar cada vez mais o país. E o Papa aqui demonstra que a humildade está acima de qualquer título que possamos ter, porque o título ficam, mas as obras nunca jamais serão apagadas. Muito bem. Ponha a imagem daquele senhor lá na província de Kwanza Sul. Ponha isso aqui na tela. E agora, eu falei diversas vezes no início do programa que havíamos de contar a história de alguém que leva-nos à reflexão, porque ele é tão somente a tipificação de um demónio em pessoa. Seu nome de registro é Júlio Rodrigues Senjola, também conhecido por Jox. 28 anos de idade. O Júlio Rodrigues, vai vê-lo daqui a pouco. Antes de irmos para a história, eu quero aproveitar para refletir com as mulheres lá em casa. Quando, irmã angolana, quando você começar a sentir que o seu companheiro tem comportamentos um bocadinho estranhos, quando você começa a notar que ele é extremamente ciumento, violento, faz ameaças, saia, pule, sai mesmo já. E a família das mulheres, às vezes, em vez de ajudar, empurra a sua parente para o precipício. Júlio Rodrigues está aí? Sanjola, Jox. Vamos ver, vamos tê-lo aqui. Ai, enche a tela com a cara deste senhor. Pode encher a tela, pode tirar, tira-nos mesmo. Quero que lá em casa reflitam um pouco sobre o que estão a ver. Este senhor, no dia 28 de outubro de 2022, ainda bem que o juiz Irineu Máquina, quando bateu o martelo, sentenciou a 16 anos de cadeia. Mas deixa-me contar. Este cidadão, no dia 28 de outubro de 2022, ele, às 0 horas, entrou, minutos antes, deixa-me recuar um bocadinho, minutos antes, ele acordou e pediu à esposa uma esteira e lençol. Ele disse que ia dormir no quarto, separado, e a mulher, descontraída, entregou a esteira e o lençol. E então, às 0 horas do dia 28, ele acorda com uma katana na mão. Escuta, a mulher estava a dormir, a sonhar com os anjos. Este Júlio Rodrigues Sanjola, e começa a golpear a mulher sem piedade. Cortou-lhe a mão, amputou-lhe a mão, golpeou na cabeça, no outro braço, sem piedade nenhuma. Sabe por quê? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que este senhor fez isso? Não, ele depois, no final, depois da sentença, disse: estou arrependido,
não devia ter feito o que fez. Ele foi sentenciado a 16 anos de prisão. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que cortou a mão da mulher com quem viveu 9 anos? 3 filhos. Ouça, 9 anos, 3 filhos. Você consegue pensar até este ponto? Consegue refletir até este ponto? Uma pessoa com quem você partilha a cama. Dormem juntos e acordam juntos. É possível. Ele fez isso. Agora, qual é o argumento dele? O argumento desse senhor: ciúmes. Meu Deus do céu. 16 anos? Na minha ótica, muito pouco. Mas é a lei. Vamos acompanhar a história. Roda. Movido por ciúmes, Júlio Rodrigues teria decepado a mão esquerda da mulher com quem manteve um relacionamento de 9 anos e mãe de seus 3 filhos. O Tribunal da Comarca do Sumbe tomou como provada a acusação, tendo julgado o cidadão pelo crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima sob forma tentada. Envolvidos 2 horas, o arguido despertou a ofendida, que já se encontrava a descansar, simulou necessitar de uma esteira para dormir num dos quartos, tendo ela, inocentemente na qualidade de esposa, lhe entregue uma esteira e um lençol para dormir. Cerca das 0 horas do dia 28 de outubro de 2022, à altura em que a ofendida dormia, o arguido surpreendentemente entrou no quarto, apagou o candeeiro e, munido com uma katana, desferiu vários golpes contra a ofendida, tal como confirmam as folhas 2, 3, 6, 25, 26, 36, 40, 47, 48 e 49. Da agressão resultou lesões incisivas, escoriativas e contusas na região da cabeça e dos membros, com amputação da mão esquerda e lesão traumática grave na região occipital da cabeça, vide folhas 6, 25, 26, 36, 40, 47, 48 e 49. Em nome do povo, o juiz da causa, Irineu Máquina, condenou o réu, que fica a partir de agora privado da liberdade por um período de 16 anos. O Tribunal julga como procedente, porque provada a outra acusação pública e em nome do povo, condena o arguido Júlio Rodrigues Chinjola, também conhecido por Jox, com mais sinais nos autos, na pena de 16 anos de prisão pela prática do crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, sob forma tentada, previsto e punido pelas disposições conjugadas dos artigos 150, a linha B, 147, 20º e 21º, todos do Código Penal. Usada, que foi a atenuação especial prevista no artigo 74 do Código Penal. Vai também o arguido condenado no pagamento de 3 milhões de kwanzas a título de compensação à ofendida por danos não patrimoniais nos termos dos artigos 89 do Código Penal e 496 do Código Civil. Mais vai o arguido condenado no pagamento de 70 mil kwanzas de taxa de justiça e 10 mil ao seu defensor oficioso. Boletins ao registro criminal, mandado de condução à cadeia, recolhe o arguido à cadeia, registre e notifica. Francisco Miranda, defensor do réu, mostrou-se inconformado com a decisão do juiz, que a considerou de pesada demais. O indivíduo devia responsabilizar da situação, porque o estado em que a senhora se encontra, ou seja, a esposa se encontra, é difícil, poderá dar conta, ou seja, resolver a situação tanto dela como das crianças. Então nós queríamos que, em vez de pena máxima, nós nos referimos que seria a pena mínima, isto para poder ajudar a situação da senhora em que se encontra. Sem mais nada a fazer, Júlio Rodrigues, de 28 anos de idade, apresenta-se agora bastante arrependido. O Tribunal da Comarca do Sumbe condena na pena máxima de 16 anos de prisão efetiva o cidadão Júlio Rodrigues, de 28 anos de idade, por este haver cortado a mão esquerda da própria esposa por motivos passionais. Olha, junta-se a nós o Dr. Alcântara Costa. Boa tarde, cumprimento aos nossos telespectadores. Boa Sexta-feira Santa. Obrigado, igualmente.
Este crime aconteceu em 2022 e quando ocorreu o crime nós falámos dele e já na altura eu tinha ficado muito indignado. E agora sai a sentença. 16 anos. Doutor Alcântara, olhando para o que aconteceu, olha o estado em que deixou a mulher. É possível que um homem atinja este nível? É possível. É possível que um homem pega numa katana, tal como muitos costumam pegar nas armas, e detonar um disparo de arma de fogo à mulher quando este homem tem um transtorno obsessivo-compulsivo. Tem umas paranoias de ciúmes doentios na mente a rolarem, fruto da acumulação da espécie de uma indústria de ciúmes, quer dizer, ciúmes que já vêm há anos atrás, que ele vai acumulando e chega num determinado dia, dá um brote e vai agir tipo um animal. E quando o homem, confiando na força que tem, confiando nos meios que andam ao seu arredor, toma um comportamento de animal, entra em atrofia cerebral, desaparece a crítica, que é aquela coisa de você saber o que é bom, o que é mau, que se deve fazer ao outro. O siso, né? Perde o amor antropológico e vê a mulher como uma coisa qualquer. Então, pega na katana, começa a agir tipo um animal, porque a crítica está bloqueada. Aquilo que lhe diz o bem e o mal bloqueou-se e começa a agir tipo um animal. Isto é possível. Mas tal como a peça indica, 16 anos de prisão, já que é tentativa de homicídio, a pena está bem posta. Porque é tentativa. Provocou um dano estético à senhora, um dano estético que enquanto a senhora viver, e ainda que se fizer imensos trabalhos de psicologia para poder chamar-lhe a razão que é possível se viver assim com o braço cortado, esses traumas serão quase que impossível de retirá-los da mente da senhora. Portanto, acredito que a Justiça tomou a boa decisão para dar exemplo a outros acéfalos ciumentos que sofrem de síndrome de infidelidade, que a um certo ponto também podem agir como animais. Casa Maior, uma pessoa com quem ele viveu 9 anos e 3 filhos. Exatamente. Mário. Portanto, ele queria se desfazer de uma pessoa com quem partilhou a vida durante 9 anos. Exatamente, Mário. E aqui preocupa-nos sobretudo a questão do amor ao próximo. A questão da empatia social. Falou um bocadinho disso, né? Exatamente, Mário. Quando Páscoa, na transição. Na transição, tirar esse comportamento animalesco e pôr um novo comportamento. Mário, eu repito sempre isto onde eu vou, ainda coincidentemente dei uma palestra ontem em uma universidade e eu falo justamente disso. O que é que motiva socialmente o mau comportamento de cada cidadão? De onde vem tanta vontade e tanta maldade para que alguém que eu durmo com esta pessoa, chamo-lhe amor da minha vida, minha mulher, faz com ela 3 filhos. 3 filhos que são a geração contínua do meu nome ou do meu ser, e do ponto de vista social eu tenho uma relação jurídica com esta pessoa, porque minha esposa, do ponto de vista do nosso direito constitucional africano, não importa o casamento civil, mas também o casamento tradicional. Assim sendo, quem faz pedido é marido e mulher. Mário, a sociedade precisa rever até que ponto nós queremos chegar. Até que ponto eu quero ser espelho para os meus filhos. Eu disse isso na vez passada, que eu refiro na letra do abecedário, a letra A. A consideração do homem é a maneira de viver. Cada homem será considerado pela forma como ele viveu. Qual será a consideração deste homem diante do seu filho, Mário? Tudo muito bem condenado, mas o filho, 3 filhos que ele gerou, que espécie de moral iremos passar para este camarada, para este futuro homem social? Mário, cada pai deve refletir que os filhos vão se espelhar não nas nossas palavras, é nos nossos atos, Mário. As crianças aprendem com os nossos atos da vida. Aquilo que um pai faz, aquilo que o filho vendo irá praticar.
Assim sendo, cada pai é obrigado a ter uma conduta boa. Mas também que chamamos a atenção, Mário. O comportamento do indivíduo não muda de dia para a noite. Ele já foi mostrando faísca. Já foi mostrando Era exatamente aproveitando, agora que está a indicar para esta zona a sua linha de análise, e essa pergunta faço a ambos. Quando começamos a notar os sintomas, no caso a senhora, se começasse a notar esses sintomas, qual seria a primeira atitude? Mário, eu aconselho sempre, quando é a primeira vez, perdoamos. A segunda, terceira vez, separamos. Porque, Mário, quando alguém já vai notando faísca, ele está à procura apenas de uma zona de ignição ou uma zona que dá acesso ao fogo. Ou seja, vê que ele chega em casa, se calhar até a senhora fez jantar, comeu e depois vai para a sua ação. Para mim, Mário, e as famílias aqui cometem um erro. Como nós somos uma família muito conservadora, às vezes a senhora já quis sair dessa relação, mas nós fica só, aguenta só. Eu também aguentei o teu pai. Exatamente. Percebemos que o contexto social é outro, o homem que manteve também é outro e acabamos por ainda perder um parente. Para mim, quando a relação já está desta forma obsessiva, abusiva, socialmente já não tem harmonia para conviver, porque a sociedade não começa na rua. A primeira sociedade é onde? Na nossa casa. Se a casa, que é a nossa primeira sociedade, já está errada, por favor, minha querida, meu querido irmão, separa. Separação não é mal. Okay. Devemos continuar a sustentar os filhos. Mário, é assim. E junto a Mário, esta questão, doutor Alcântara, junto à questão que eu coloquei agora, a outra, porque a ação é perpetrada enquanto a senhora está a dormir. Não lhe dá tempo de, inclusive, se defender. Sim, claramente. Mário, é assim. Na verdade, nós, sendo seres humanos e seres sociais, sempre que notarmos que na relação há conflitos latentes, aqueles conflitos feios, o primeiro passo mesmo é diálogo entre nós. Se não conseguirmos entendimento entre nós, vamos progredir para os nossos pais. Queixar, informar os nossos pais para que nos juntemos para dialogar, porque primeiro temos filhos. Terceiro passo, recorrer a uma igreja. Se esses passos, os três, ficarem esgotados, está claríssimo que a separação tem que ocorrer para que cada um fique do lado dele, busque um outro parceiro para poder dar andamento da vida dele de outra parte. Portanto, isto aqui é muito importante. Porque o diálogo? Pode ser que eu que estou a ter esse comportamento, estou doente e sendo o esposo, no diálogo com os pais, poderia o pai sugerir, o comportamento do mongeiro, já que é desse tipo, é melhor procurarmos uma ajuda médica. Porque possivelmente a ajuda médica poderia solucionar a situação e voltarmos a viver, como se diz na gíria, na boa. Se esses passos todos não se encontrar consenso, por favor, quem quiser continuar naquela relação está à procura de cemitério. Está à procura de cemitério. Por isto, há que esgotar esses três passos. Agora, quanto a isto, todo o indivíduo, Mário, que ataca o outro pelas costas, todo indivíduo que ataca o outro estando no sono, já retira o poder de defesa que a vítima devia ter. E isto aqui, na nossa ordem jurídica, provoca agravantes. É diferente atacar o outro assim, face a face. Quem atacar por trás já me encontra indefeso e ali a lei lhe vai aplicar mais anos de prisão. Por isto, acreditamos, foi um dos cúmulos que provocou, permita-me a expressão, o empurrão da dosimetria penal que o indivíduo apanhou. Muito bem, nós vamos para um curto intervalo. Este cidadão que você viu há bocadinho na imagem, é este cidadão, este que está aqui a baixar a cabeça, este senhor aí. Está penoso o velo. Este senhor. O Jox, 28 anos, hein, já com este tipo de comportamento. Precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Raiva fóssil. Isso não se faz. Meu amigo, estamos aí mesmo para o intervalo. Não se bate na mulher. Ouça, se você gosta de bater na mulher, para já, não se bate na mulher. Não se bate na mulher. Não, nunca, em circunstância nenhuma. Está cansado, vai embora, sai de casa, arruma as coisas, vai embora. Não bata na mulher. O homem que bate numa mulher, já disse aqui uma vez, volto a dizê-lo, o homem que bate na mulher, na esposa, não tem caráter. Ele
resume a sua existência a zero, nada. Não tem capacidade mental, não tem, o músculo do cérebro não está capacitado para aguentar os embates. Tiram do sério? Sim, as mulheres tiram do sério. Não vou aqui agora dizer que... Não, tiram mesmo do sério. Mas é ali onde entra a capacidade de liderança. Se você não tem capacidade, não consegue liderar a casa, quer liderar o quê? Fora de casa, quer liderar o quê você? Que espanca a mulher. Sem escrúpulo. Bate na mulher. Há pessoas assim. Depois dia seguinte sai, todo ele pomposo, sua gravata e tal, no carro. Senhor doutor, bateu na mulher ontem. Que vergonha. Pode-se dar um conselho aos homens. Por favor.